1 Timóteo 1. Jesus Cristo é a esperança do cristão. Todas as nossas esperanças de vida eterna estão edificadas nele. Cristo é em nós a esperança de glória. O apóstolo parece ter sido o médio para a conversão de Timóteo, que serviu com ele em seu ministério como um filho cumprido com um pai amoroso. O que suscita interrogantes não é edificante, porque dá ocasião a debates duvidosos, demole a igreja em vez de edificá-la. A santidade de coração e vida pode manter-se e aumentar-se somente pelo exercício da fé na verdade e nas promessas de Deus por meio de Jesus Cristo. Todo o que tende a enfraquecer o amor a Deus ou o amor aos irmãos, tende a derrotar a finalidade do mandamento. Responde-se à intencionalidade do Evangelho quando os pecadores, pelo arrependimento para com Deus e a fé em Jesus Cristo, são levados a exercer o amor cristão. A lei não está em contra dos crentes que são pessoas justas na forma estabelecida por Deus. Todavia, a menos que sejamos feitos justos pela fé em Cristo, se não nos arrependemos realmente e abandonamos o pecado, continuamos ainda embaixo da maldição da lei, ainda que conforme ao Evangelho do bendito Deus, e somos inaptos para participarmos da santa alegria do céu. O apóstolo sabia que teria perecido justamente se o Senhor tiver chegado ao extremo de indicar o que estava errado, e se sua graça e misericórdia, quando estava morto em pecado, não tivessem abundado para ele operando a fé e o amor a Cristo em seu coração. Este é um ditado fiel. Estas são palavras verdadeiras e fiéis nas quais pode-se confiar, que o Filho de Deus veio ao mundo, voluntária e intencionalmente, a salvar pecadores. Ninguém, com o exemplo de Paulo diante de si, pode questionar o amor e o poder de Cristo para salvá-lo, sem realmente deseja confiar-se a ele como Filho de Deus, que morreu uma vez na cruz, e que agora reina no trono de glória, para salvar a todos os que vão a Deus por meio dele. Então, admiremos e louvemos a graça de Deus nosso Salvador, e por tudo feito em nós, por nós e para nós, demos-lhe a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 3 pessoas na unidade da deidade. O ministério é uma guerra contra o pecado e contra Satanás, a qual é livrada sob o mando do Senhor Jesus, que é o capitão de nossa salvação. As boas esperanças que outras pessoas tiveram de nós, devem estar-nos a cumprir nosso dever. Sejamos retos em nossa conduta em todas as coisas. A intenção das censuras mais elevadas da igreja primitiva foi prevenir mais o pecado e reclamar o pecador. Todos os que estejam tentados a eliminar a boa consciência e a abusar do Evangelho, lembrem também que este foi o caminho ao naufrágio da fé. 1 Timóteo 2. Os discípulos de Cristo devem ser gente que ora, todos, sem distinguir nação, seita, nível ou partido. Nosso dever de cristãos está resumido em 2 palavras: piedade, isto é, a adoração justa de Deus, e honestidade, isto é, boa conduta para com todos os homens. Estas devem ir unidas. Não somos verdadeiramente honestos se não somos piedosos e não rendemos a Deus o que lhe é devido. Não somos verdadeiramente piedosos se não somos honestos. Devemos abundar no que é aceitável ante os olhos de Deus, nosso Salvador. Há um só mediador e esse mediador se deu como resgate por todos. Esta designação foi feita para benefício dos judeus e dos gentios de toda a nação, para que todos os que o desejem possam ir por este caminho até o trono da misericórdia do Deus que perdoa, a buscar reconciliação com ele. O pecado tinha feito inimizade entre Deus e nós. Jesus Cristo é o mediador que faz a paz. Ele é o resgate que seria conhecido no tempo estabelecido. Na época do Antigo Testamento se falou de seus sofrimentos e da glória que se seguiria, como de coisas que seriam reveladas nos últimos tempos. Os que são salvos devem chegar ao conhecimento da verdade, porque esse é o caminho indicado por Deus para salvar pecadores. Se não conhecemos a verdade, não podemos ser governados por ela. Nos tempos do Evangelho, a oração não deve limitar-se a uma casa de oração em particular, mas os homens devem orar em todas partes. Devemos orar em nossos quartos, orar em nossas famílias, orar quando comemos, orar quando viajamos, e orar nas assembleias solenes, sejam públicas ou privadas. Devemos orar com amor, sem ira nem contenda, sem raiva contra ninguém. Devemos orar com fé, sem duvidar e sem debater. As mulheres que professam a religião cristã devem ser modestas para vestir, sem demonstrar um estilo inadequadamente elegante ou ostentoso ou de elevado custo. As boas obras são o melhor adorno, porque, segundo o critério de Deus, são de elevado preço. A modéstia e a limpeza devem ser mais levadas em conta que a elegância e a moda enquanto a roupa. Seria bom que as que professam uma piedade séria estejam totalmente livres de vaidade para vestir-se.
Devem gastar mais tempo em socorrer o pobre e o angustiado que em enfeitar-se elas mesmas e a seus filhos. Fazer isso numa forma inadequada para sua categoria na vida e sua profissão de piedade é pecaminoso. Estas não são ninharias, senão mandados divinos. Os melhores enfeites para os que professam a piedade são as boas obras. Segundo São Paulo, não se permite que as mulheres ensinem publicamente na igreja, porque ensinar é um ofício de autoridade. Mas as boas mulheres podem e devem ensinar os princípios da religião verdadeira a seus filhos em casa. Além disso, as mulheres não devem pensar que estão escusadas de aprender o necessário para a salvação, embora não devam usurpar a autoridade. Como a mulher foi a última na criação, que é uma razão para a submissão, também foi a primeira na transgressão. Porém, aqui há uma palavra de consolo, que as que permaneçam na modéstia serão salvas ao terem filhos, ou com ter filhos, pelo Messias que nasceu de uma mulher. A tristeza especial a que está submetido o sexo feminino deve fazer que os homens exerçam sua autoridade com muita gentileza, ternura e afeto. 1 Timóteo 3. Se um homem desejar o ofício pastoral, e por amor a Cristo e aos homens estiver disposto a negar-se a si mesmo, e a passar privações para dedicar-se a esse serviço, deveria tratar de dedicar-se à boa obra, e seu desejo deve ser aprovado, sempre e quando estiver preparado para o ofício. O ministro deve dar muito pouca ocasião para ser culpado, a fim de que seu ofício não sofra repreensão. Deve ser sóbrio, prudente, decoroso em todos seus atos, e no uso de todas as bênçãos terrenas. As famílias dos ministros devem ser exemplos do bem para todas as outras famílias. Devemos cuidar-nos do orgulho, é um pecado que transformou os anjos em diabos. Deve ter boa reputação entre os vizinhos, e ser irrepreensível em sua vida anterior. Para estimular a todos os ministros fiéis temos a graça da promessa de Cristo. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. MT 28.20. Ele equipará a seus ministros para sua obra e os fará passar em meio das dificuldades com consolo e recompensará sua fidelidade. Os diáconos foram primeiramente nomeados para distribuírem a caridade da igreja e administrarem seus interesses, embora havia entre eles pastores e evangelistas. Os diáconos tinham o encargo de uma tarefa importante. Devem ser homens sérios, responsáveis, prudentes. Não é bom que a confiança parábola seja depositada nas mãos de qualquer até que sejam achados aptos para o negócio que lhes será confiado. Todos os parentes dos ministros devem ter grande cuidado de andarem como corresponde ao Evangelho de Cristo. A igreja é a casa de Deus. Ele habita ali. A igreja sustenta a Escritura e a doutrina de Cristo como uma coluna sustenta uma proclama. Quando a igreja deixa de ser coluna e baluarte da verdade, podemos e devemos abandoná-la, porque nossa consideração pela verdade deve estar primeiro e ser muito grande. O mistério da piedade é Cristo. Ele é Deus que foi feito carne e for manifestado em carne. Agradou a Deus manifestar-se aos homens por seu próprio Filho, que tomou a natureza humana. Embora censurado como pecador e tendo recebido a morte de um malfeitor, Cristo ressuscitou pelo Espírito, e assim foi justificado de todas as falsas acusações com que fora carregado. Os anjos o atenderam, porque ele é o Senhor dos anjos. Os gentios acolheram bem o Evangelho que os judeus rejeitaram. Lembremos que Deus foi manifesto em carne para tirar nossos pecados, para redimir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Estas doutrinas devem ser exibidas pelo fruto do Espírito em nossas vidas. 1 Timóteo 4. No Antigo Testamento e no Novo, o Espírito Santo falou de uma apostasia geral da fé em Cristo e da pura adoração a Deus. Isto deveria acontecer durante a dispensação cristã, porque é chamada os últimos tempos. Os falsos mestres proíbem por errado o que Deus tem permitido, e mandam como dever o que ele deixou como indiferente. Encontramos ocasião para o exercício da vigilância e a negação de sim ao atentar aos requisitos da lei de Deus, sem ser carregados com deveres imaginários que rejeitam o que ele tem permitido. Contudo, nada justifica o uso imoderado ou impróprio das coisas, e nada será bom para nós a menos que peçamos orando a bênção do Senhor para essas coisas. Pouco aproveitam os atos externos de abnegação. De que nos servirá mortificar o corpo se não mortificamos o pecado? Não pode servir de grande coisa a diligência aplicada às coisas puramente exteriores. O proveito da piedade radica em grande medida na promessa, e as promessas para a gente piedosa se relacionam parcialmente com a vida presente, mas especialmente com a vida vindoura. Embora percamos por Cristo, não perderemos para Ele. Se Cristo é o Salvador de todos os homens,
então será muito mais a recompensa dos que o buscam e servem. Ele proverá bem para os que tenha feito novas criaturas. Não deve desprezar-se a juventude dos homens se eles se abstêm de vaidades e tolices. Os que ensinam por sua doutrina devem ensinar por suas vidas. O discurso deles deve ser edificante. A conversação deles deve ser santa. Devem ser exemplo do amor a Deus e a todos os homens bons, exemplo de mentalidade espiritual. Os ministros devem ocupar-se dessas coisas como obra e tarefa principal deles. Por estes médios se manifestará seu proveito em todas as coisas e a todas as pessoas. Esta é a forma de ganhar conhecimento e graça, e de ganhar também a outros. A doutrina de um ministro de Cristo deve ser conforme às Escrituras, clara, evangélica e prática, bem expressada, explicada, defendida e aplicada. Mas estes deveres não permitem tempo livre para os prazeres mundanos, as visitas vãs ou a conversação ociosa, e muito pouco, se houver, para o que é pura diversão e somente ornamental. Todo crente deve ser capacitado para que seu proveito seja evidente a todos os homens, que procure experimentar o poder do Evangelho em sua alma e içar seu fruto em sua vida. 1 Timóteo 5. Deve-se respeito à dignidade dos anos e da posição. O mais novo, se estiver em falta, deve ser repreendido, não com o desejo de achar faltas nele, senão com a disposição de fazer o melhor deles. Necessita-se muita mansidão e cuidado para repreender os que merecem censura. Honrar as viúvas que são sem dúvida viúvas, socorrê-las e sustentá-las. Dever dos filhos é fazer o mais que possam quando seus pais estão em necessidade, e eles podem ajudá-los. A viuvez é um estado solitário, contudo, que as viúvas confiem no Senhor e continuem orando. Todos os que vivem nos prazeres estão mortos enquanto vivem, mortos espiritualmente, mortos em delitos e pecados. Ai, que quantidade de cristãos só de nome encaixam nesta descrição, ainda no único tempo de sua vida. Se os homens ou mulheres não mantêm a seus parentes pobres, efetivamente negam a fé. Se gastarem suas concupiscências e prazeres o que deveria sustentar a seus familiares, têm negado a fé e são piores que os infiéis. Se os que professam o Evangelho dão lugar a qualquer conduta ou princípio corruptos, são piores que os que confessam não acreditar nas doutrinas da graça. Todo aquele que for colocado no ofício da Igreja deve estar livre de justa censura, e muitos que são objetos apropriados de caridade, contudo não deveriam ser empregados nos serviços públicos. Os que acham misericórdia quando estão angustiados, devem mostrar misericórdia quando estão na prosperidade. Os que mostram a maior disposição para toda boa obra, são os que mais provavelmente sejam fiéis em tudo quanto lhes for encarregado. Os ociosos muito raramente são somente ociosos, fazem mal a seu próximo e semeiam a discórdia entre os irmãos. Aos crentes lhes é pedido que aliviem aos que pertencem à sua família e estão necessitados, para que não se impeça que a Igreja alivie os que estão verdadeiramente pobres e sem amigos. Deve prestar-se cuidado ao sustento dos ministros. Os que trabalham nesta obra são dignos de dupla honra e estima. É o que lhes corresponde, como a recompensa a um trabalhador. O apóstolo encarrega solenemente a Timóteo para que se resguarde da parcialidade. Necessitamos vigiar todo o tempo para não participar nos pecados dos outros homens. Conserve-se puro, não só de fazer o que gosta, senão de considerá-lo ou, de alguma maneira, ajudar aos outros a não fazê-lo. O apóstolo encarrega também a Timóteo que cuide de sua saúde. Como não temos que fazer do corpo o nosso amo, tampouco devemos fazê-lo o nosso escravo, senão usá-lo de modo que nos seja muito útil ao serviço de Deus. Existem pecados secretos e pecados manifestos. Os pecados de alguns homens se dão a conhecer de antemão, e vão a juízo, outros virão depois. Deus tirará à luz as coisas ocultas das trevas e dará a conhecer os conselhos de todos os corações. Levando em conta o vindouro dia do juízo, todos devemos atentar a nosso ofício em forma apropriada, sejam altos ou baixos, levando em conta que o nome e a doutrina de Deus não sejam blasfemados por culpa nossa. 1 Timóteo 6. Os cristãos não deviam supor que o conhecimento religioso ou os privilégios cristãos lhes davam direito de desprezar os amós pagãos ou de desobedecer às ordens lícitas ou a expor as faltas dos outros. Os que desfrutavam do privilégio de viver com amós crentes, não deviam deixar o respeito e a reverência devidos porque fossem iguais nos privilégios religiosos. Antes, deviam servir com dupla diligência e alegria por sua fé em Cristo e como partícipes de sua salvação gratuita. Não devemos reconhecer como íntegras outras palavras senão as de nosso Senhor Jesus Cristo. A estas devemos dar consentimento sincero. Habitualmente os que menos sabem são os mais orgulhosos,
porque não se conhecem a si mesmos. Daí provém a inveja, a discórdia, os impropérios, as más suspeitas, as disputas sobre sutilezas e coisas nada claras, entre os homens de mentes carnais corruptas, ignorantes da verdade e de seu poder santificador, e que procuram uma vantagem mundana. Aqueles que fazem do cristianismo um comércio para servirem seus interesses neste mundo serão desenganados, mas os que o considerem como sua vocação, acharão que tem a promessa da vida presente e da vindoura. O piedoso certamente será feliz no outro mundo, e tem suficiente se está contente com sua condição neste mundo. Toda a gente verdadeiramente piedosa está contente. Quando estejamos nos problemas maiores, não poderemos estar mais pobres que quando viemos a este mundo. Um sudário, um ataúde e um túmulo é tudo que pode ter o homem mais rico do mundo com toda a sua riqueza. Se a natureza se contentar com pouco, a graça deve contentar-se com menos. As coisas necessárias da vida limitam os desejos do cristão verdadeiro, e com elas deve conformar-se. Aqui vemos o mal da cobiça. Não se diz que são os ricos, senão os que querem enriquecer-se, os que depositam sua felicidade na riqueza e estão ansiosos e decididos a obtê-la. Os que são assim dão a Satanás a oportunidade para tentá-los, guiando-os a usarem médios desonestos e más costumes para aumentar seus lucros. Além disso, os conduz a tantas ocupações e a tal pressa nos negócios que não deixam tempo nem inclinação para a religião espiritual, os conduz a conexões que os levam ao pecado e à tolice. A que pecados são conduzidos os homens por amor do dinheiro? A gente pode ter dinheiro e não amá-lo, porém se o amam isto os empurrará a todo mal. Toda classe de iniquidade e vício, de uma ou de outra forma, nascem do amor pelo dinheiro. Não podemos olhar ao nosso redor sem perceber muitas provas disto, especialmente numa época de prosperidade material, grandes gastos e profissão relaxada. Não convém aos homens, em especial aos homens de Deus, pôr o coração nas coisas deste mundo. Os homens de Deus devem sentir-se transportados com as coisas de Deus. Devem ter um conflito com a corrupção, com as tentações e com as potestades das trevas. A vida eterna é a coroa proposta para estimular-nos. Somos chamados a aferrar-nos a isso. Deve indicar-se especialmente ao rico quais são os perigos e deveres relacionados com o uso apropriado da riqueza, mas quem pode ter esta classe de encargo sem estar, ele mesmo, por acima do amor às coisas que pode comprar a riqueza? A manifestação de Cristo é segura, mas não nos corresponde conhecer a data. Os olhos mortais não toleram o resplendor da glória divina. Ninguém pode aproximar-se dele a menos que se dê a conhecer aos pecadores em Cristo e por meio de Cristo. A deidade é aqui adorada sem distinção de pessoas, porque todas as coisas se dizem apropriadamente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus nos é revelado somente na natureza humana de Cristo e através dela, como o unigênito Filho do Pai. Ser rico neste mundo é totalmente diferente de ser rico para com Deus. Nada é mais incerto que a riqueza mundana. Os ricos devem entender que Deus lhes dá suas riquezas e que Ele pode dá-las só para desfrutá-las ricamente. Porque muitos têm riquezas mas as desfrutam erradamente, por não terem coração para usá-las. Qual é o melhor valor da fortuna, a parte de dar a oportunidade de fazer o bem maior? Mostrando fé em Cristo pelos frutos do amor, lancemos mão da vida eterna, quando o descuidado, o cobiçoso e o ímpio alçam seus olhos nos tormentos. O conhecimento que se opõe à verdade do Evangelho não é ciência verdadeira nem conhecimento real, ou de sê-lo, aprovaria o Evangelho e lhe daria seu assentimento. Os que colocam a razão por acima da fé, correm o risco de deixarem a fé. A graça inclui todo o que é bom, e a graça é uma primícia, um começo da glória. Onde quer que Deus dê graça, dará glória.